aula. Um outro também. Beleza, então. Então, esse conteúdo aqui, ele vai estar trabalhando a questão do capítulo 5, tá? A questão do desenvolvimento, né? E a questão do Brasil no mundo globalizado. Página 108 tem uns gráficos lá, né? Que ele explica a questão do Brasil no mundo globalizado. A gente tem relação cultural, econômica, social, artística, questão turística, né? E temos muitas empresas estrangeiras aqui dentro e temos empresas brasileiras lá fora também. Então, o Brasil também tem grandes bancos, grandes companhias lá fora e tem as empresas aí brasileiras vendendo para outros países. E ele coloca qual são os maiores parceiros do Brasil, né? Então, se você observar, a gente já falou várias vezes aqui, de forma individual, Estados Unidos e China são os maiores parceiros econômicos do Brasil. E a nível de bloco, nós temos grande relação com a União Europeia, né? Então, se você colocar aí União Europeia, 27 países, China e Estados Unidos, vai dar 29. Mais alguns países importantes que o Brasil tem relação, vai dar em torno aí de 30, 40 países. Mas o Brasil tem relações econômicas com diversos países, tá? Não só com esses 40. Então ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar nesse item do Brasil, ele trabalha na página 109, quem está acompanhando aí, a origem do termo desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Esse termo é um termo considerado recente porque ele surge após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, você tem, após a Segunda Guerra Mundial, uma nítida desigualdade entre os países com uma boa qualidade de vida e os países com uma qualidade de vida inferior. Tá? Então, o termo em si, subdesenvolvimento e desenvolvimento, ele é mais usado após a Segunda Guerra. Mas, historicamente, o desenvolvimento e subdesenvolvimento está relacionado à colonização. Tá? Na maior parte dos países que houveram a ocupação, eles se tornaram colônias, ou seja, os países colonizados, a maior parte deles, se tornaram hoje países subdesenvolvidos. Os países que colonizaram, os países considerados metrópoles, eles se tornaram o quê? Países desenvolvidos. Tá? Então ele coloca para vocês aqui no início do texto que o termo desenvolvimento e subdesenvolvimento está muito relacionado com a questão histórica desde lá do século XV com as grandes navegações. O que você tem? Países buscando países, e você tem o quê? Você tem uma ocupação de países metrópoles sobre países colônias. A maior parte dos países metrópoles, praticamente todos eles se transformaram em países desenvolvidos, e a maior parte dos países colônias, infelizmente, se transformaram em países subdesenvolvidos. Há exceções? Há exceções. Os Estados Unidos foi colônia, o Canadá foi colônia também, a Austrália foi colônia, a Nova Zelândia foi colônia, só que hoje são países, o que? São países desenvolvidos. Tá? Ô, professor, tem a questão da colonização, o tipo de colonização também. Historicamente, você teve a colonização de povoamento e exploração. A colonização de exploração não visou desenvolver área alguma, né? O Brasil adotou esse tipo de colonização. E a colonização de povoamento já teve esse viés para tentar desenvolver a área. Então, quando você pega Estados Unidos e Canadá aqui na América, foram os dois únicos que tiveram o predomínio, né? Da colonização de povoamento. Então, se transformaram em países desenvolvidos. Os demais países, todos eles predominou o quê? A colonização de exploração. Então, a colonização de exploração, a grande herança que ela nos deixou foi o subdesenvolvimento. Tá? No mundo globalizado, o termo desenvolvimento e subdesenvolvimento ainda é utilizado, né? O conceito ele passa a ganhar força após a Segunda Guerra, como eu disse para vocês, porque há uma nítida diferença entre países com uma qualidade de vida maior, desenvolvidos, e países com qualidade de vida menor, subdesenvolvidos. E você tem o quê? Você tem alguns países que têm uma grande quantidade de produtos com alto valor agregado, dominam tecnologias, são desenvolvidos, e um grupo de países que são meramente fornecedores de matéria-prima. São países que têm como base econômica atividades primárias, que têm um baixo valor agregado, são países subdesenvolvidos. Tá? Então ele comenta tudo aqui na página 109, pessoal, que isso nos dá, agora já passando para a parte da Divisão Internacional do Trabalho, ele coloca na página 109, no último parágrafo, você tem o quê? A famosa DIT,
A DIT é uma sigla, tá? Depois vocês anotem aí, uma sigla, que as iniciais já fala, né? Já resume Divisão Internacional do Trabalho. O que você tem? Com as grandes navegações lá no século XV, metrópoles e colônias passam o quê? A manter relações comerciais. As metrópoles dominam, as colônias são dominadas. Aí você tem uma dita do capitalismo, que é do capitalismo comercial, porque o capitalismo passou por fases também. A primeira fase vai até mais ou menos a Revolução Industrial. Então, o que você tinha naquela dita lá do século XV até o século XVIII? Os países metrópoles colonizando os países colônias, vendendo produtos caros, comprando das colônias produtos o quê? Produtos baratos. Tá? Matérias-primas, enfim, produtos agrícolas, algumas manufaturas, e vendendo para os países colônias produtos um pouco mais caros, produto manufaturado, produto industrial, né? Isso vai até o século XVIII. Século XVIII para cá, você continua essa relação, só que agora algumas colônias passam a se tornar países independentes. Aí você troca o nome de colônia por países subdesenvolvidos. Então você vai ter essa dita aí no século XVIII, a dita do capitalismo industrial. O capitalismo industrial, pessoal, ele substitui o capitalismo comercial e você vai ter o quê? Também trocas entre colônias e metrópoles. Aí só que você vai ter o quê? As metrópoles fornecendo produtos caros, industrializados, e as colônias produzindo produtos baratos. Então, vocês se lembram do conteúdo passado, né? Balança comercial, colônia, balança comercial superavitária, deficitária, melhor dizendo, né? E a metrópole, balança comercial superavitária, ou seja, positiva. Isso vai até por volta aí do século XIX, século XX. Aí no século XX você vai ter o quê? A última fase do capitalismo, que nós vivemos hoje, né? Alguns colocam como capitalismo financeiro ou monopolista, né? É o mesmo capitalismo, onde você vai ter o quê? Os países de agora, metrópoles, se transformarem em países desenvolvidos, fornecer uma série de produtos, né? Produtos com alto valor agregado, tecnologia, investimento, empréstimo, enfim. E os países subdesenvolvidos em dois grupos: os não industrializados, que ainda produzem matéria-prima a preço barato, e aqueles que são industrializados, no caso do Brasil, que vende também produto industrializado, mas produzido por multinacionais aqui dentro. Então, essa divisão internacional do trabalho, até hoje, ela persiste, onde você tem o quê? Os países centrais, os países ricos, os países desenvolvidos vendendo produto com alto valor agregado, e os países pobres ainda fornecendo matéria-prima, né? Eu vou pegar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala a nível de Brasil, nós vivemos uma pandemia e hoje todo mundo sabe que o país está em crise, né? Crise econômica, uma grande quantidade de desempregados, o país não cresce, né? Só que nós tivemos aí o resultado da balança comercial agora de junho, né? De junho, julho, positivo. Por quê? Nós tivemos uma grande exportação de matéria-prima, principalmente do setor agrícola. Então, o Brasil, até hoje, ele tem essa herança, né, que ele trouxe desde a colônia, de fornecer para o mundo muito alimento. Então, você tem uma série de alimentos que o Brasil produz, né, e isso aí favorece a nossa balança comercial. Porém, nós não temos aí grandes produtos com peso no mercado internacional, com tecnologia mais avançada. Então, quando você vai comprar uma máquina de tomografia, você vai comprar uma máquina mais sofisticada, você importa, porque o Brasil não produz. Tá? Então, nós temos tecnologia aqui, sim, só que essa tecnologia, boa parte dela é controlada pelas empresas multinacionais. Então, o Brasil vende carros, o Brasil vende lá eletrodomésticos, mas boa parte desses carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos são produzidos aqui, mas são de empresas multinacionais instaladas aqui no nosso país. Correto? Então, essa divisão internacional do trabalho faz com que o Brasil ainda tenha o quê? Uma certa importância inferior aos demais países no mundo, quando você compara, né, os detentores de tecnologia e os dependentes de tecnologia. Nós, infelizmente, ainda somos hoje, né, dependentes de tecnologia. Então, ele comenta aqui na página 109 também, 110,
todo esse item, né, ele até coloca uma definição para os países que dominam, que são os países centrais, e os países que são dominados, que são os países periféricos. Então, os países centrais são detentores de poder, são os países desenvolvidos, os países ricos, tá? Boa parte deles antigas metrópoles do passado, né? Há algumas exceções, como eu já disse. E os países periféricos são países subdesenvolvidos, a maior parte deles foram colonizados no passado, e tem como pauta de exportação boa parte dela voltada para o setor primário. Agricultura, mineração, extrativismo mineral, né? Pecuária, enfim. Ele coloca na página 110, o próximo slide, a questão das diferentes classificações de desenvolvimento. Veja bem, você pode classificar um grupo de países em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países centrais e periféricos, países emergentes, países do norte e países do sul, também é uma classificação interessante. Você tem várias classificações para você medir o grau de desenvolvimento. IDH, né? País com IDH alto, país com IDH médio, país com IDH baixo. IDH é uma sigla, né? Índice de Desenvolvimento Humano. E ele comenta que nós temos N formas de classificar o nível de desenvolvimento dos países. Tá? Então, se a gente pegar historicamente, na época da colonização, metrópole, país desenvolvido, colônia, país subdesenvolvido. Aí, na Revolução Industrial, a metrópole passa a ser um país industrializado e a colônia passa a ser um país agrícola, né? Um país produtor de produtos agrícolas. Após a Segunda Guerra, você tem o quê? A divisão do mundo em 3 mundos. Você tinha o mundo, o primeiro mundo, que era países desenvolvidos capitalistas. O segundo mundo, que eram os países socialistas, né? Os países lá, a área de influência da União Soviética. E o terceiro mundo, todos os demais países subdesenvolvidos capitalistas. Só que essa divisão ela não existe mais porque, com o término da Guerra Fria, não tem mais o segundo mundo, né? Os países do segundo mundo ou passaram para o primeiro, mas a maior parte deles foi para o terceiro mundo. Tá? Então não tem essa divisão em 3 mundos mais, porque isso aí foi durante a Guerra Fria. E aí na década de 90 surge essa classificação aqui, ó, a mais recente. Aí vocês anotem aí, ó. A classificação, a divisão socioeconômica do mundo mais recente é essa aqui, ó. A divisão onde você tem uma linha imaginária, não é aquela linha do Equador, tá? Vocês podem ver que ela tem uma série de desvios, porque ela separa o quê? Ela separa os países do norte dos países do sul. Depois anotem aí, ó. O que são os países do norte? Os países ricos, os países centrais, os países industrializados, os países que dominam hoje o mundo. Então, aqui na América, 2 só que fazem parte do norte. Estou passando o mouse aqui, ó. Canadá, Estados Unidos só. A América são 35 países. A linha ali que separa Estados Unidos do México, para cima, países do norte. Na América, na Europa, boa parte deles se encontra no norte. Tá? Praticamente todo o continente europeu. Tá? Professor, todos os países da Europa são ricos? Não são ricos, mas para você entrar com a linha aqui e tirar, vamos por a Albânia do meio aqui, é difícil. Então a Albânia entrou também como um país desenvolvido. Mas é um país europeu que não é tão rico, inclusive tem condições de vida semelhantes ao do Brasil. Aqui você tem a antiga União Soviética, que é um caso aqui a Rússia, né? Toda ela está no norte. Nós sabemos que a Rússia tem uma economia equivalente à do Brasil, só que a qualidade de vida do povo russo é um pouco melhor que a nossa. Ou seja, apesar da economia brasileira ser mais sólida, mais forte, mais influente que a economia da Rússia, a Rússia, por ter uma qualidade de vida melhor, quando eu falo qualidade de vida, educação, saúde, segurança, enfim, moradia, saneamento básico, eles são considerados do norte. Aqui você tem a China também, a China não, aqui continua a Rússia, e aqui você tem o Japão, aqui nesse canto aqui, ó. Então tem a Rússia, continua aqui a Rússia, aí vem o Japão. Aí ela vem aqui, faz uma volta, tira todo o sul da Ásia e pega o quê? Pega a Oceania. Aqui tem a Austrália e próximo à Austrália tem a Nova Zelândia. Então aqui tem os 2 países da Oceania mais desenvolvidos. A Oceania tem 14 países, 2 deles, né, estão aqui no norte. Professor, mas tem países pobres aqui? Tem, só que é o que eu disse para vocês.
a linha muitas vezes não consegue tirar só esse país e voltar, né? Aí o que você tem? Abaixo da linha, os países do sul. O que são os países do sul? Anotem aí, ó. São os países pobres, são os países que são considerados subdesenvolvidos, alguns deles são emergentes, né? O termo subdesenvolvido, agora com a globalização, quando o país é subdesenvolvido, mas é economicamente forte, ele é chamado de emergente, né? Então, se você pegar aqui na América, do México para baixo, todos compõem o sul. A África, 53 países, todos os países da África estão no sul. O Oriente Médio, vocês viram aí, né? Houve lá o acidente no Líbano. O Líbano, um país do Oriente Médio, que é uma porção da Ásia, todos estão no sul, tá? E o sul da Ásia, aqui tem a Índia, tem a China, os dois países mais populosos do mundo, tem a Indonésia, todos estão no sul também. Então essa linha aqui, ela não leva em consideração o Equador, a linha do Equador, porque a linha do Equador é um paralelo reto, né? Ela tem uma série de desvios, mas ela separa o quê? Acima da linha o norte e abaixo da linha o sul. O que seria o norte? 23% da população mundial está no norte, ou seja, de cada 10 pessoas, né, praticamente quase 2 para 3 pessoas estão no norte. De cada 10, 7 para 8, né? Se a gente fosse colocar em percentual, seria 77 pessoas de cada 100. Então, a maior parte da população mora no sul. E com relação às terras, né, a maior parte das terras superficiais também se encontra nos países do sul. Os países do norte têm 40% das terras e 23% da população. Os países do sul abrigam a maior parte da população mundial, né, e a maior parte das terras emergentes. Correto? Então, essa divisão aqui, apesar de ele falar de várias, como eu disse para vocês, é a mais usual para dividir o mundo hoje globalizado, a divisão norte-sul, tá? Então, depois anotem aí, ó, que atualmente a divisão atual, a divisão mais utilizada no mundo globalizado é a divisão do mundo entre o norte e o sul, onde você tem uma linha imaginária que separa acima o norte, abaixo o sul, os países com uma qualidade de vida melhor, dos países com a qualidade de vida pior. Tranquilo aí, pessoal? Qualquer coisa me interrompam, tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, tranquilo, né? Nada de pergunta. Aí ele coloca lá na página 111, a questão da modernização e desenvolvimento. Veja bem, isso aqui também não é complicado, não. Os países, eles passaram por várias formas de colonização, de ocupação, enfim, né, e eles se modernizaram. Alguns mais, alguns menos. Então, a partir do século XXI, o século que nós estamos agora, o Brasil, ele cresceu. Tá? De 2001 para cá, houve um crescimento. Tá? Esse crescimento foi pautado pela industrialização, e o modelo gerou o quê? Um crescimento, em alguns anos, até certo ponto expressivo. Em 2007, nós crescemos 7,5%, e você teve uma melhoria na qualidade de vida. Vocês se lembram lá que a gente colocou aquele índice de Gini? Não sei se vocês se lembram do índice de Gini. Quando o país cresce, a qualidade de vida melhora, porque as pessoas têm mais renda, têm emprego, automaticamente você vai ter o quê? Distribuição de riqueza e todo mundo se beneficia. Tá? Então, ele coloca aqui o Brasil, no caso dos países, né? Alguns países tiveram crescimento econômico aí no século XX e XXI, porque adotaram modelos aí que visavam que a industrialização. O Brasil, a Argentina, o México, né? Os tigres asiáticos lá da Ásia, eles adotaram um modelo de crescimento econômico que visava você produzir internamente produtos para você exportar. E deu certo para muitos países, eles se tornaram países desenvolvidos. A Coreia do Sul é um bom exemplo. A Coreia do Sul, até a década de 50, era um país extremamente pobre, um país agrícola, um país esquecido, só que após a Segunda Guerra, ela recebeu muito investimento ali, principalmente os americanos, que tinham medo da Coreia do Sul se transformar num país socialista, né? Eles investiram bastante na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul conseguiu uma industrialização, e hoje é um país desenvolvido. E ela faz o quê? Fronteira com a Coreia do Norte, que é um dos países mais pobres do mundo, um dos países mais fechados do mundo. Tá? Então, no século XX, no século XXI, alguns países tiveram um crescimento econômico que foi proporcionado pelo investimento no setor industrial,
no setor de produção de bens com alto valor agregado, né? E automaticamente o que você tem? Você tem um desenvolvimento desses países. Então, esse grupo aí que eu citei, eles adotaram um modelo chamado de substituição das importações. Esse modelo tem início no século XX, tá? Aqui no Brasil, quem impulsionou esse modelo foi o presidente Getúlio Vargas, onde ele viu que era necessário o quê? Substituir o que a gente importava por produtos nacionais. Então, nós tivemos, a partir da década de 30, no Brasil, uma troca do modelo de crescimento econômico, onde você teve o quê? A introdução de empresas, de indústrias, algumas delas multinacionais, já na década de 50, com o intuito de produzir aqui dentro o que nós importávamos de fora. Então, você tem o quê? Você tem um crescimento econômico que beneficia, em alguns momentos, a melhoria da qualidade de vida. Então, esse processo aqui, no caso do Brasil, ele fez com que houvesse o desenvolvimento aqui, né? Só que esse desenvolvimento, o que a gente sempre faz críticas, né? Ele não atingiu todos os brasileiros, tá? Então, você tem um desenvolvimento econômico do país, você tem um crescimento econômico do país, só que você não tem uma melhoria da qualidade de vida. Isso aqui, se vocês forem pesquisar, eu acho que todos têm direito de pesquisar, aconteceu muito no regime militar. No regime militar, nós tivemos um grande crescimento econômico, né, principalmente do presidente Médici, tá? Porém, não houve desenvolvimento econômico. Qual que é a diferença de crescimento e desenvolvimento econômico? Crescimento é quando cresce o PIB. Desenvolvimento econômico é quando a população melhora a qualidade de vida. E em alguns momentos no Brasil houve crescimento, mas não houve desenvolvimento econômico, tá? Então, quando você tem crescimento, mas o povo não é beneficiado disso, não tem o motivo de você ter crescimento. O certo é quando você tem crescimento junto com o desenvolvimento econômico. Tá? Crescimento econômico é você aumentar a participação daquele país dentro de um ciclo econômico, né? Você aumentar o PIB, você exportar mais, enfim, gerar muito emprego. E isso aí tem que dar como resultado que é uma melhoria da qualidade de vida. Aí sim você vai ter o desenvolvimento econômico, tá? Então aqui eu até coloquei no slide, né? É fundamental também que os resultados desse crescimento sejam o quê? Distribuídos de forma equilibrada entre a sociedade. Então, se você tem alguns setores crescendo só e você não tem melhoria na qualidade de vida, não adianta, né? Então, você tem uma concentração de renda. Por isso que nós falamos hoje que um dos grandes problemas do nosso país, histórico, né? Não é um problema atual, é a questão da distribuição de renda. Então, eu comento aqui na página 111 e na página 112, ele até comenta a questão dos países, né? A questão do PIB, a posição deles com relação ao IDH, a classificação do IDH desses países, né? Hoje o Brasil tem um IDH médio. O IDH, eu disse há pouco, é um índice que mede a qualidade de vida, né? E ele estuda 3 segmentos básicos da sociedade. A renda, o dinheiro que a população tem, a renda per capita, né? O dinheiro médio que as pessoas recebem anualmente. A questão de escolaridade, o tempo médio que as pessoas estudam, né? E a questão envolvendo o que? A saúde, principalmente a expectativa de vida e a expectativa de vida e a questão da mortalidade infantil. Então, se esses resultados aí são satisfatórios, o IDH tende a ser alto. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um índice que é semelhante ao Gini, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é o país. Do Brasil está em torno de 0,7. Tá? Então, o nosso IDH é um IDH médio. Tá? De 0,5 até 0,8 é médio. Acima de 0,8 é alto. Acima de 0,9 é muito alto, é elevado. E abaixo de 0,4 é baixo. É um IDH baixo. Tá? Então, para você entender a qualidade de vida de um país, não adianta apenas analisar o PIB, tá, pessoal? O PIB, o Produto Interno Bruto, olhado de forma isolada, não te dá uma visão geral da população. Por quê? Um país pode ter um PIB enorme, só que o povo viver mal. Você entendeu? Então, vocês se lembram que eu falei agora há pouco a Rússia. Por que a Rússia está no norte? Porque lá eles têm um PIB pior que o nosso, menor que o nosso, só que a qualidade de vida lá é melhor. Ou seja, saúde, educação, a renda
é um pouco superior à nossa. Automaticamente, mesmo tendo um PIB inferior ao nosso, eles têm uma qualidade de vida melhor. Então, ele coloca aqui que, página 112, 113, que você tem essa característica dos países tentarem minimizar os problemas sociais. E um dos programas que você tem para minimizar esses problemas sociais, no caso do Brasil, é o que muita gente criticou no passado, né? Muita gente criticou esses programas e hoje se beneficia, que é um programa de transferência de renda, tá? Então, o que é o programa de transferência de renda? É quando o governo ele cria alguns tipos de mecanismo para ajudar a população menos privilegiada, a população mais carente, no caso. Então, o que nós tínhamos até recentemente? O principal programa de transferência de renda era o Bolsa Família. Era um programa que dava lá um valor mensal para que os pais mantivessem os filhos com a vacinação em dia e que eles pudessem estudar, tá? Então, era um programa que ajudava, de uma forma ainda paliativa, muitas pessoas que não tinham renda. Era, principalmente nas cidades menores, era a principal fonte de renda para muitas famílias. Um programa que foi aí copiado por muitos países porque era um programa de transferência de renda. O governo dava um dinheiro, em torno de 90, 100 reais, quando era uma criança, em torno de quase 200 reais, quando eram duas, né? Mensais. Agora nós tivemos a pandemia, o que o governo criou? Um programa de transferência de renda, para tentar o quê? Minimizar a vida dos menos privilegiados, com um valor mensal de 600 reais. Certo? Então vocês viram que foi um programa criado porque houve uma coisa inédita no nosso país e no mundo, que foi a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, toda vez que você tem uma piora na qualidade de vida, entra quem? A gente já falou sobre isso, né? Entra o Estado. Tá? Muita gente critica o Estado, mas o Estado ele está ali para quando ele tem que socorrer o setor privado e tem que socorrer a própria população. Tá? Então, aqui no texto ele não fala sobre a questão da pandemia, porque é uma coisa recente, mas o programa emergencial, o auxílio emergencial que está aí, o governo atual ele já pagou 3 meses e agora parece que vai prorrogar mais 2 meses e a tendência é ficar até o final do ano, é para manter uma renda mínima para a população menos privilegiada, ou seja, mais carente, aqueles que mais precisam, né, para poder viver. Porque muitos perderam emprego, muitos tiveram que fechar os negócios, enfim. A pandemia fez com que houvesse meses e meses de isolamento, né, enfim. Isso aí afetou o bolso tanto do setor público como do setor privado. Então, muita gente teve que aí recorrer, né, ao auxílio emergencial para ter condições mínimas de sobreviver, tá? Então, ele cita aqui na página 13 a questão dos programas de transferência de renda, tá? Aqui ele cita Bolsa Alimentação, Fome Zero, Bolsa Família, mas no futuro vai entrar aí também, né, o auxílio emergencial. Na página 113, pessoal, ele comenta a questão envolvendo o quê? Envolvendo os países em desenvolvimento e as características que eles têm, tá? Então aqui eu coloquei um slide bem facinho para vocês entenderem, né? Que você tem o quê? Os países desenvolvidos são países que têm algumas características bem interessantes. Tem um bom nível de vida, né? Você vai ter a pobreza, mas em pequena quantidade, é uma pobreza pontual, tá? São sociedades geralmente democráticas, onde você tem uma vida política bastante saudável, né? Os direitos são respeitados, e a população média é que predomina dentro das classes sociais. Tá? Então, você vai ter população de baixa renda, população de renda média e população de renda alta. Então, geralmente, nos países desenvolvidos, a maior parte da população está dentro dessa faixa de população de classe média. Tá? E, geralmente, o IDH deles são altos. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, geralmente superior a 0,8. Vocês se lembram agora há pouco que eu falei, né? O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Aí você tem embaixo as características dos países agora subdesenvolvidos. Tá? Ele cita lá os dois, né? E é sempre bom você entender a diferença. O sub já vem de inferior, né? Subsolo, abaixo do solo. Subtenente, abaixo do tenente, né? Subterrâneo, abaixo da terra. Subdesenvolvido, abaixo do desenvolvido.
Então você vai ter o quê? Desigualdade social maior, você vai ter uma dependência econômica, financeira, tecnológica, né? Boa parte do que você consome vem de estrangeiro, né? A renda per capita geralmente não é tão alta. O que é a renda per capita? Eu falei há pouco, né? É a renda média da população, tá? Grande parte da população vive na pobreza, miséria, uma parte considerável. Os indicadores sociais são preocupantes, você vai ter muitos problemas de violência, subemprego, você vai ter problemas de analfabetismo, né? Enfim, problemas educacionais, problemas de saúde, né? A taxa de mortalidade é alta, mortalidade infantil. E alguns países possuem problemas políticos, como regime autoritários. Tá? Dentro dos subdesenvolvidos, o grupo mais importante são os industrializados, que eu falei já há algum tempo atrás, que hoje são chamados de emergentes. O Brasil é um país subdesenvolvido, só que com a globalização ele recebeu o título, né, de emergente. É um país subdesenvolvido em desenvolvimento. Tá? Aqui tem outro slide que também é bem fácil, que eu coloquei. Nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos a situação é bem diferente. Você vai ter o quê? Predomínio de atividades ligadas ao setor primário, condições de vida um pouco ruins, né? A renda geralmente é baixa, elevados índices de analfabetismo, escolarização deficiente, enfim. E a mortalidade infantil é alta em função da desnutrição, falta mesmo de renda, tá? Então, as condições de vida não são boas para a maior parte da população nos países subdesenvolvidos, diferentemente do que ocorre nos desenvolvidos, tá? Então, aqui ele só coloca alguns itens, tá, pessoal, para vocês entenderem que o Brasil, ele é um país subdesenvolvido, sim, só que com a globalização ele é um país do sul, e um país do sul subdesenvolvido, industrializado, é chamado, na globalização, de emergente. Então, o título nosso é um país emergente. Aí tem um exercício, a gente pula lá para a página 115, tem Brasil e economia global. Isso aqui nós já vimos, aí que eu disse para vocês no início da aula, vai ser bem fácil, que a gente já viu, né? A economia do Brasil, no mundo globalizado, é uma economia influente, nós temos relações comerciais com N países, tá? Exportamos e importamos de diversos países, mantemos uma boa relação comercial com o mundo, né? Um dos países que mais compram do Brasil é a China, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com os países da União Europeia, né? Então a gente tem que ter um certo grau de negociação com esses grupos, que a gente depende deles, né? E o processo de abertura econômica no Brasil, ele tem início, vocês se lembram, já passei esse slide para vocês, aquele texto complementar, na década de 90. O presidente era o presidente Fernando Collor de Mello, e ele que dá o pontapé inicial para a abertura econômica do Brasil. O Brasil era um país até então considerado fechado. Tá? Então ele adota uma série de medidas para o Brasil conseguir competir com as empresas estrangeiras. Tá? O Fernando Collor, ele sofreu o processo de impeachment, assume o Itamar Franco depois falece, né, mas ele termina o governo, e ele começa a adotar algumas políticas neoliberais, vocês se lembram, né? Intervenção mínima do Estado na economia, entre elas a privatização de empresas estatais. Então ele cita o exemplo aqui do caso da Embraer. Não só a Embraer, uma parte dela foi vendida, agora recentemente foi a outra vendida, né? Depois o Itamar vem o Fernando Henrique, também intensifica o processo de privatização de várias companhias na área de telecomunicação, mineração, né? Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional. E ele adota, né, o Fernando Henrique, juntamente com o Itamar, ele adota, juntamente com o Collor, muitos pontos do consenso de Washington, tá? Principalmente aquela questão, né, de austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal, pessoal? É quando você tem que colocar uma meta no governo. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Se ele arrecada 1.000, ele tem que gastar no máximo 1.000. Ele não pode arrecadar 1.000 e gastar 1.100. Ele vai fechar o saldo no vermelho. O câmbio passa a ser flutuante. É o mercado que vai estabelecer o valor do dólar perante a moeda local. E você tem o que? Regime de metas de inflação. Ó, durante esse ano, a meta da inflação vai chegar a 5%. Então, isso aqui foi adotado na década de 90, o presidente Fernando Collor, o presidente Itamar, o presidente Fernando Henrique, e fez com que o Brasil se adentrasse no mundo globalizado. Tá? É um modelo
extremamente neoliberal. O Brasil adotou esse modelo aqui no nosso país na década de 90. Abriu a economia para investimento estrangeiro, vendeu as empresas estatais, né, ele reduziu a participação do Estado, e em 94 para 95, vocês se lembram, né? A gente falou isso aí no texto complementar, é lançado o Plano Real. E esse Plano Real ele foi lançado no momento de grande crise econômica que nós vivíamos nos anos anteriores, né? Para tentar vencer o dragão da inflação. Vocês se lembram lá que eu passei esse texto para vocês, né? Então, o Plano Real ele surge lá em 94, governo do presidente Itamar Franco, ele lança o real e ele consegue, aos poucos, controlar a inflação e se torna uma moeda aí razoavelmente forte, tá? Então, inicialmente, o câmbio é congelado, em 99 ocorre um tombo aí, porque o câmbio foi congelado até 99, pessoal. O que é câmbio congelado? Você tinha um real valendo $1. Quando o real surgiu, ele valia mais que o dólar, só para você ter uma ideia. Você, com 89 centavos de reais, você comprava $1. Então, a nossa moeda estava fortíssima. Só que tem um problema. Moeda forte facilita a importação, dificulta a exportação. Ou seja, você vai importar mais, exportar menos. Qual que é o resultado? Negativo, déficit comercial. Então, nós tivemos vários anos de déficit comercial, até que em 99 o governo não aguentou, dia 13 de janeiro de 99, né? Dia 12, dormiu 1 por 1. No dia 13 amanheceu 1 por 13. $1 valendo... Para você comprar $1, você tinha que ter agora R$ 1,13. Quem comprou dólar antes dessa desvalorização aqui ganhou dinheiro a rodo, tá? Porque até o dia 12 estava 1 por 1, no dia 13 passou a ser 1 por 13. Ele ganhou para cada dólar 13 centavos, se ele tivesse aquele dólar lá guardado. Houve uma melhoria nos indicadores sociais nos anos 90. O povo brasileiro passou a viver um pouco melhor, né? Com essas medidas do consenso de Washington. E você tem o quê? Junto com essas medidas, o processo de privatização, né, na página 116. Então, os anos 90, 96, 97, né? Eles foram anos onde o governo colocou uma série de companhias, aí consideradas muitas delas deficitárias, né, por parte do governo, para serem vendidas para a iniciativa privada. Então, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, o sistema de comunicação, né, Telebrás, a Embraer, né, uma companhia de fabricação de aviões, o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, a Companhia de Energia do Rio de Janeiro, a Light, né? Aqui tem uma sarja aqui, porque na época o governo era do PSDB, e o PSDB ele tinha esse viés neoliberal, e a participação das empresas privadas, das empresas estatais, no governo do PSDB foi o quê? Foi no sentido de elas serem privatizadas, né? Então, sobraram poucas aqui, ó. Aqui tem o moinho da privatização, né? Sobraram poucas. E agora nós temos novamente um governo neoliberal agora que está pretendendo aí no futuro privatizar esse que sobrou, né? Os Correios estão na meta, o Banco do Brasil está na meta, a Caixa está na meta, o BNDES também, a Casa da Moeda, né? Até o órgão que emite o dinheiro no Brasil também está na meta. E tem uma série de órgãos aí, porque o governo quer reduzir, né, a participação das empresas estatais, tá? A Petrobras aqui não está aqui no meio, mas também está na meta de ser privatizada. Tá? Então, o processo de privatização, ele ocorre porque você tem a adoção de políticas neoliberais. Então, nós tivemos aí um retrocesso na política neoliberal durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Eles não adotaram a política neoliberal, só que agora o partido saiu do poder, depois de 3 mandatos, praticamente, 2 mandatos e meio, entrou, né, os partidos que adotam essa política. Então, dependendo de quem está no governo, a política neoliberal vem com mais força ou fica mais ou menos estagnada. Tá? Então, isso aqui é questão de visão de mundo. Alguns dizem que a privatização ela é benéfica, alguns dizem que alguns setores podem ser estatais, mas eu volto a dizer para vocês novamente, algumas pessoas vão me criticar, mas a gente viu, né, que o neoliberalismo sozinho não funciona. Nós vivemos uma pandemia, quem que teve que socorrer muita gente que estava necessitando aí? O Estado.
Então, por mais que as pessoas critiquem o Estado, critiquem o governo, né? Em momentos de crise, quem vai salvar a população, não tem jeito, é o Estado, tá? Então, ele coloca aqui na página 117 a questão da balança comercial brasileira. Então, aqui está bem fácil para vocês entenderem, pessoal, que está um gráfico aqui temporal, 96 até 2009 e 2010 até 2018. Está bem recente esse gráfico aqui. Então, o que você tem lá? Eu falei agora há pouco, vocês se lembram que eu falei agora há pouco, né? Entre 95, 96, 99, 2000, nós tivemos déficit porque o real estava muito valorizado. Então, quando você tem uma moeda forte, você facilita a importação, dificulta a exportação. Aí, quando houve a desvalorização do real, você tem o quê? Um aumento, a queda do valor do real, você facilita a exportação e dificulta a importação, e você passa a ter saldo comercial positivo. Então, o real foi desvalorizado em 99, em 2000 tivemos déficit, mas a partir de 2001 começamos a ter superávit na balança. Tá? Vários anos consecutivos superávit. Exportação a linha mais clara, importação a linha mais escura. Então, saldo positivo. Continuou nos anos 2010, 2010, 2011, 12, 13. Aí nós tivemos o quê? A disputa política, né? O impeachment da presidente, lá, a presidente Dilma. Então, aquele momento conturbado lá, onde você tira um presidente eleito para colocar um outro vice, você tem o quê? Uma queda na balança comercial. 2015 começa de novo a superar e vem aí o presidente Temer, tá? 16, 17, e você tem um saldo bem grande da balança comercial. Correto? Então, a balança comercial brasileira, pessoal, ela reflete mais ou menos a questão política que ocorre. Tá? Então, muitas vezes, quando o governo insiste numa moeda forte, muitas vezes você pode ter déficit por vários anos consecutivos. Mas qual que era a ideia de ter uma moeda forte? Era controlar a inflação. Então, foi possível controlar a inflação com uma moeda forte, só que chegou no momento que não tinha como você manter uma moeda forte. Aí você desvaloriza essa moeda e você tem o quê? Uma folga para você exportar, porque a moeda brasileira se torna mais fraca que a moeda estrangeira, que é o dólar, né? A moeda do comércio internacional, e você tem saldos por vários anos consecutivos positivos na balança. Aí nós estamos aqui perto de fechar, pessoal, tá? Vou só estender um pouquinho, porque o pessoal da outra turma demorou um pouco para entrar. A presença das empresas brasileiras dentro do mercado de negócios no mundo. Então, o Brasil tem uma grande participação de empresas multinacionais. Nós temos diversas empresas multinacionais brasileiras, tá, pessoal? Nós temos aí uma grande quantidade, e muitas delas atuando aqui na América do Sul. Tá? Então, aqui tem esse slide que eu coloquei para vocês. Ó. Quem são e onde estão as 63 principais multinacionais brasileiras? A maior parte delas estão aqui na América do Sul. Ó. Uma parte delas, 30% na América do Norte, na África, uma pequena parte na América Central, uma pequena parte na Ásia, uma pequena parte na Europa. Então, você tem empresas brasileiras espalhadas por vários rincões do mundo. Então, o Brasil também tem empresas brasileiras que atuam lá fora, tá? Aqui tem países que tem, aqui pesquisadores que entraram, países onde as empresas pesquisadas entraram a partir de 2012, né? Enfim. E aí tem as principais empresas, aqui, ó. Aqui que é importante. Gerdau, JBS, Stefanini, Marfrig, né? Metal Frio, Ibope, Odebrecht, Sabó, Minerva Frig, né? Ou seja, muitas delas aqui do ramo da mineração, frigorífico, alimento, né? Alimentício, produtos de condicionadores de ar, né? Pesquisa, construção civil, né? Odebrecht, Sabó, peças, enfim. Nós temos várias companhias brasileiras atuando lá fora, tá? Apesar de muita gente achar que o Brasil não tem grandes companhias. Tem sim. Tá? Aqui tem as empresas internacionalizadas, ou seja, as empresas brasileiras lá fora, né? A participação delas. Aqui eu coloquei algumas, Votorantim Cimentos, Embraco, a Embraer, Ambev, ramo da cerveja, né, bebida, a Gerdau, WEG, trabalha peças, autopeças, Petrobras. Aqui, ó, uma famosa aí para as meninas, né, Natura, trabalha cosmético, perfumes, enfim. Nós temos grandes companhias brasileiras atuando lá fora, tá, em uma série de países. Ele coloca aqui onde que atuam as empresas e qual que é a participação dessas unidades lá fora, né, no faturamento da empresa.
Então, se nós pegarmos aqui, ó, a Votorantim, que produz cimentos, tá? Ela tem uma fábrica, inclusive, aqui perto da gente, em Nóbrega, ó. 23% do faturamento dessa empresa de 2003 vinha de fora do Brasil. Ela tinha lá fábrica na Bolívia, no Canadá, nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui é um exemplo só, mas tem vários exemplos, né? Petrobras, que são grandes companhias brasileiras atuando lá fora. E ele praticamente encerra o texto falando sobre a balança de pagamentos. Tá? Então, lá na página 121, ele comenta que a balança de pagamentos é toda a relação que nós temos com o resto do mundo, relação econômica, trocas comerciais. Tá? Então, quando eu comercializo serviços, quando eu comercializo mercadorias, quando eu faço algum tipo de empréstimo, quando eu recebo algum tipo de financiamento, né? Aquele financiamento direto, né? O IED, né? Investimento estrangeiro direto, todo esse valor aí vai fazer parte do que nós chamamos de balanço de pagamento. Tá? Então, a conta que registra todas as relações comerciais que nós temos, tá? E ela tem o quê? Ela tem um caráter de mais ou menos dizer se a saúde econômica de um país está bom ou não. Então, aqui no Brasil, se vocês pegarem aqui a média, aqui é uma série temporal de 2007 até 2003 até 2007 e 2008 até 2011. Nós tivemos aí vários anos, né, de saldo da balança positivo, aqui, ó, 26 trilhões de dólares aqui, né? Aqui você tem um valor também, e tem outro valor, tá? Então, esses valores aqui, em alguns momentos, foi deficitário, porque nós tivemos lá a questão envolvendo a política. Então, quando você tem questões políticas, turbulências políticas, você tende a quê? Trocas de presidentes, né? Você tende a ter problemas de relacionamento externo, você tem uma certa apatia para você negociar com os outros países, tá? Então, essa balança de pagamentos, ela mostra mais ou menos a saúde de um país, porque ela engloba não só a balança comercial, mas também as outras fontes de renda, transferências, investimento, enfim, é um valor de todas as transações econômicas que a gente possui com os outros países, com o restante do mundo. Então, o Brasil hoje tem uma balança de pagamentos forte, tá? A dívida externa está mais ou menos aí equilibrada. Nós tivemos aí um período muito grande de dívida externa, mas houve um certo pagamento. Você tem uma dívida interna maior do que a dívida externa. E nós temos aí uma condição de barganha com o mundo, porque nós temos um país que tem um crescimento econômico, esse ano vai ser baixo, porque nós estamos sofrendo uma pandemia, mas tivemos lá 1,1, né, de 2019. A tendência era 2,5, mas não se confirmou a tendência. Esse ano aqui, a previsão é bastante ruim, né? Crescimento negativo em torno de 7% a 9%. Não sei se isso aí vai acontecer, mas devido à pandemia é bem possível que pelo menos 5% negativo nós vamos crescer. Não vamos crescer, melhor dizendo. E a tendência é que o ano que vem, se essa situação aí melhorar um pouco, a questão da pandemia, houver uma vacina, nós possamos aí novamente voltar para os trilhos do crescimento econômico. Tá? Pessoal, então o conteúdo de vocês encerra-se aqui, tá? Página 121 lá tem esse balanço de pagamentos, depois dá uma olhada no que é esse balanço de pagamentos, né? E esse exercício a gente vai corrigir com todos na próxima aula. Não é para entregar, tá? Não é para digitar e mandar para mim no meu e-mail, eu não vou nem abrir, tá? Esse aqui é para deixar no caderno, vocês façam, que na sexta-feira que vem, tá, Marcos? Marcos e Arthur, os dois líderes aí, né? Passem para os demais. Esse exercício é para fazer no caderno, e aí a gente vai fazer a correção, como a gente já tem feito os demais. Tá? Eu abro o áudio aí para vocês, cada um participa, né? Tanto da turma A como da turma B. Eu vou priorizar quem não participou ainda para responder essas questões. Tá certo, galera? Então não é para fazer isso aqui, não. Isso aqui é para a próxima aula da próxima sexta. É só para deixar no caderno. Não é para fazer para entregar, tá? É para fazer sim, mas não é para entregar, no caso. Até falei erradamente. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida com relação à matéria de hoje, com relação ao conteúdo? Tranquilo aí? Vocês acharam tranquilo?